Muito grato, queridos amigos. Eu espero poder deixar nossa contribuição, que realmente também creio o tema ser muito importante. Manifesto, assim, a minha gratidão, então, a todos vocês, aos companheiros que vão nos assistir mesmo que depois, a Jo, minha companheira, que faz com que esses encontros todos sejam possíveis, e falar do Evangelho é sempre uma oportunidade especial. Vamos ao trabalho. Nós começamos a desenvolver essa ideia, espera, pois, no Senhor, anima-te, que é um salmo, né? Foi já motivado porque há uma parte muito específica quando Allan Kardec orienta que nós devemos estudar os salmos. Isso me chamou a atenção porque nós vivíamos um período muito difícil, particular. E todos os nossos livros traduzem isso. Todos os nossos livros têm a finalidade de responder questões pessoais. São estudos para a nossa vida, onde nós procuramos, dentro da doutrina espírita, encontrar subsídios para resolver os nossos problemas. Creio eu, o Evangelho, ele é fonte de resposta a todas as indagações da criatura humana. Então, estudar a nossa própria vida dentro do Evangelho é um hábito de muito tempo. E nós vivíamos um período muito difícil. O período, sabe aqueles períodos onde a vida te coloca num canto, onde não sobra nada para você fazer? Só esperar? Não dá para fazer, não tem recurso, não chegou a hora. Pode ser isso, pode ser através de um diagnóstico ruim, pode ser através da falência, pode ser através do divórcio. Mas você chega num ponto, algumas vezes na vida, nas variadas provações, onde você não pode fazer nada por você. E aí fica a dúvida. O que fazer quando não há nada a fazer? É essa a questão. Mas sempre que eu vou falar sobre esse tema, eu pauso ele um pouco aqui para fazer um anexo, um adendo sobre uma particularidade. O que nós falamos aqui hoje, de agora em diante, ele é exclusivamente para as pessoas que chegaram nesse ponto que eu citei. Eu fiz tudo que podia. Não sobrou mais nada. O que é que eu faço agora? É com essas pessoas que nós vamos falar. Porque enquanto houver algo que você possa fazer por você, essas palavras não vão servir. Você tem que fazer. Porque nós temos muitas vezes, equivocadamente, uma ideia de que o Espiritismo, de que o Centro Espírita, de que Jesus resolve os nossos problemas. Isso é um equívoco. É um defeito de observação da doutrina. Que, na verdade, o Centro Espírita não resolve o problema de ninguém. Ele capacita todo mundo para que cada um resolva os seus próprios problemas. E os apontamentos disso são inúmeros, tanto nas obras básicas, no próprio Evangelho, qualquer lugar. Nós vamos achar, por exemplo, assim, ajuda-te. Que depois disso, depois dessa parte concluída, depois dessa parte finalizada, só depois o céu te ajudará. O trabalho deles começa quando o nosso é concluído. Então, se houver algo que você possa fazer por você, você tem que fazer. Se existe algo que você possa fazer para melhorar sua relação familiar, você possa melhorar sua relação profissional, sua saúde, não é problema dos espíritos. Se você pode fazer por você, compete a você. Aí a gente pensa assim, tudo bem. E como é que eu sei se eu já estou nesse ponto que só resta esperar? Embora a questão seja complexa, entender ela é muito fácil. Você tem que ter a honestidade para olhar para você mesmo, olhar para os seus problemas e interrogar a própria consciência, dizendo: eu fiz tudo que eu podia. Será que no meu casamento eu posso dizer que eu tentei tudo, não sobrou mais nada?
na minha vida profissional, na minha saúde, com meus filhos, na casa espírita, nos meus problemas internos, a minha, sei lá, abra um leque de problemas. A pergunta é a mesma. Eu fiz tudo que eu podia? Que se existe algo que você ainda possa fazer por você, não é de responsabilidade de Jesus, não é de responsabilidade dos espíritos, é exclusivamente sua. Então, até que esse é o nosso patamar. É aqui que a nossa conversa chega, porque é bom que todo mundo entenda isso, porque você não pode esperar no Senhor se ainda tem coisas que você pode fazer. Você não pode estar no ponto de esperar se ainda você não realizou tudo que tinha para realizar. Então, essa é uma condicional. Fiz tudo. Não tem nada que eu possa fazer por mim. Muito bem, é com você que nós vamos falar. É com quem chegou nesse ponto de amadurecimento. Né? Então, dentro disso, eu comecei, quando tive contato com essa expressão, espera, pois, no Senhor, a ideia era a seguinte: muito bem, vamos começar com o dicionário, o básico do básico. Aí nós vamos lá, pegamos lá o dicionário e vemos que um dos grandes dicionaristas, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, ele vai definir esperar como inação. O que é esperar? Não fazer nada. Aguardar. Né? É um processo de inatividade. Então, a gente tem na cabeça muito isso. Quando eu me tomei por essa expressão, espera no Senhor, aí eu pensei, espera lá. Espera no Senhor deve ser diferente de só esperar. É lógico. Isso não faria sentido. Se esperar no Senhor e só esperar fosse igual, não faria sentido eles usarem dessa expressão. Então, quando eles falam espera no Senhor, tem que ter nesse tipo de espera algo que torne diferente do esperar propriamente dito, do simplesmente esperar. E aí começou o mergulho do nosso estudo, que também deu origem a um livro com esse mesmo nome, Espera no Senhor, Anima-te. E nós começamos a trabalhar essa questão. A pergunta basilar que nós temos que responder é essa inicial. O que fazer quando não há nada a fazer? Porque se esperar sem Jesus, sem Deus, é inatividade, é inação, é aguardar, é pausa. Esperar no Senhor é uma espera ativa. Existem muitas coisas que você pode e deve fazer por você enquanto espera no Senhor. Embora aparentemente você não tenha nada a fazer, há um trabalho interior muito grande e talvez seja justamente esse o objetivo da vida. Porque de repente você tem um problema, você está rodeado de gente, você tem pai, mãe, marido, esposa, filho, amigo, e ninguém pode fazer nada por você. É você e a vida. Qual é a intenção disso? É desenvolver elementos interiores. É desenvolver elementos dentro de cada um de nós. E aí eu comecei a estruturar o que seria, ou como seria, a postura ou a posição de quem espera no Senhor. Nós apontamos algumas coisas. Né? Então, o primeiro item, quem espera no Senhor, espera sem precipitação. Ponto basilar. Já é um trabalho interior aí. Porque quando você está com um problema, você quer o quê? Resolver já. Esse é o nosso impulso, não resolver já. É mais ou menos assim, ó. Às vezes você tem um problema que faz 15 anos que você tem um problema, 20 anos, 10 anos, de repente está tão difícil que você fala assim, ó, de hoje não passa. Hoje eu resolvo isso de qualquer jeito. Hoje eu ponho um ponto final nisso. Vai dar errado. Quem espera no Senhor, espera sem precipitação.
Você tem esse problema, essa dificuldade, esse obstáculo há tantos anos, de repente você fala que quer resolver hoje? Não vai dar. Então, aí que estão os nossos impulsos. Agora, imagina o problema que você tem e o trabalho a ser feito dentro, interior, quando você tem um problema, quer resolver já e já sabe que não é assim que se resolve. Como é que você tem que ter a habilidade, desenvolver a calmaria interior para não explodir, não agredir, não magoar e não ofender, prosseguir dentro dos apontamentos espíritas e simplesmente suportar aquela decisão, aquele momento, até que ele passe. Aí você fala assim, mas Uso, espera um pouquinho, você está generalizando. Você quer dizer que todas as vezes que a gente age com precipitação, todas, sempre dá errado? É o que eu estou dizendo, sempre dá errado. Mas por que todas? Muito bem, vamos explicar. E aos poucos, a gente não vai conseguir falar de tudo, mas vocês vão perceber que nós precisaríamos de um seminário para esse tema, pelos itens que nós apontamos, que é o perfil de quem espera no Senhor. Mas ainda esse, por que quando agimos com precipitação, sempre dá errado? Porque no desenvolvimento da criatura humana, e quando falo desenvolvimento material, começou lá no homem da caverna, e antes dele, vamos desenvolvendo como espiritual, nas primeiras encarnações da alma humana. Então, entenda de maneira ampla. Muito bem. Você lembra quando você estava lá na época da caverna? Tá lembrado ou não? Vou te lembrar. Era assim, ó. A gente estava lá na porta da caverna, de repente aparecia um leão. Nós temos lá. Já tinha inteligência, está no livro dos Espíritos. O espírito é a inteligência, né? Mas tem que desenvolver. Marco zero. Simples, ignorante. Marco zero. E as emoções também começando. Está tudo começando. Aí você está na porta da sua caverna, aparece lá um leão. Um leão. Aí você vai usar da inteligência, você começa assim, ó. Será que é bom correr? Será que ele faz? Comeu. Morreu. Morreu. Volta para a erraticidade. Toda vez que o princípio inteligente, que o espírito mergulha na matéria, ele aprende, nasce de novo, está lá você, na época da caverna, na porta da sua caverna, e vê um tigre. Quando você vê o tigre, você começa assim: será que é perigoso? Comeu de novo. E assim vai acontecendo muitas vezes. Com o tempo, há uma inversão pelo instinto de sobrevivência. É como se a inteligência e a emoção conversassem. Você, inteligência. A emoção fala, inteligência, vamos fazer o seguinte, deixa que eu vou primeiro. Eu acho que vai dar mais certo. Combinado? Combinado. Muito bem. É de tanto acontecer isso, você está lá, primeiras encarnações da alma humana, está lá andando na porta da sua caverna, hora que aparece um tigre, a emoção vem primeiro. Você corre. Corre. Depois que você está lá longe, a inteligência fala, ainda bem que a gente correu, hein? Aí começou a dar mais certo. Então, o que aconteceu? Durante milênios, pela sobrevivência, a emoção chega primeiro, a inteligência chega depois. Foi importante para chegar até aqui. Muito bem. Só que o período passou. Hoje nós temos que inverter isso. Hoje, quando a emoção chega primeiro, está errado. E vocês são prova disso, eu sou prova disso, todo mundo que nos escuta é prova disso. Quando você discutiu com alguém que você fala, se eu tivesse pensado um pouquinho, eu não tinha feito. A emoção chegou primeiro. Aí você vai achar Chico Xavier, que falava que você tem que encher a boca de água na discussão. Por que encher a boca de água? Para esperar a inteligência chegar. A emoção já estava lá, a inteligência ainda não. Aí você vai para os monges budistas, eles falam para você contar até 10. Por que contar até 10? Para dar tempo da inteligência chegar, porque a emoção já está lá. Então, sempre assim. Então, quem espera no Senhor, espera sem precipitação.
Porque quando você fala, eu tenho que resolver hoje de qualquer jeito, vai dar errado. Nós colocamos os pés pelas mãos. Então, quero que vocês entendam, em cada item desse, o trabalho interior. Eu queria explodir, mas eu sei que não dá. Olha o trabalho que eu estou tendo para esperar no Senhor. Não vou resolver agora. Não é assim que funciona. Se eu fizer agora, vai dar errado. Se eu agir de qualquer jeito, eu vou me arrepender. É igual quando pode ser o marido e mulher no divórcio, ter uma briga, no calor da emoção, ele junta as coisas e sai de casa. O que significa? Vai voltar. Vai voltar. Nessa vida ou na outra vai voltar. Que uma hora a inteligência chega e fala, cara, que isso? Né? O filho briga com o pai, com a mãe, e aí o filho sai de casa. Então, todas as vezes que a emoção dita, determina o que acontece. Nós acabamos colocando os pés pelas mãos. Então, primeiro item, se você quer esperar no Senhor, você tem um grande trabalho interior dentro enquanto você espera. Quer não explodir, cultivar paz. Não vou agir já, não. Calma. É o primeiro ponto. Muito bem. Mas também, quem espera no Senhor, espera sem ansiedade. Ansiedade é dito hoje, né, um dos maiores males, né? E a ansiedade, para a gente dar uma definição clara, porém sucinta dela, ansiedade é o excesso de futuro. Hoje, nós temos o WhatsApp, é rápido. Antigamente, vocês são todos da minha idade, vão lembrar, a gente mandava uma carta para alguém. Carta. 15 dias para chegar. E a gente esperava. Hoje você manda um WhatsApp e fala assim, não viu ainda? Como não viu ainda? Você acabou de mandar, não viu ainda? Então, nós entramos. Isso tudo é mental. Quer dizer, como é que o espírito fica nisso? Antigamente, você pegava para beber água, pegava o balde, ia no rio, voltava com o balde, subia na caixa d'água, jogava lá, esperava decantar. Hoje você abre a torneira, ela enrosca um pouquinho. O que está acontecendo? Então, é assim que nós estamos. Então, o excesso de futuro. De maneira prática, a ansiedade, ela consome toda a nossa vida. Sabe por quê? Sócrates, e eu cito Sócrates porque Allan Kardec também citou, introduziu nas obras, ele é dono de uma expressão absoluta. Sócrates diz assim, onde o meu pensamento estiver, é lá que eu estou. Ansiedade te joga para o futuro. Onde o meu pensamento estiver, é lá que eu estou. Qual que é o problema disso? Né? Qual que é o problema disso? Nós estamos agora reunidos, nós todos aqui, usando dessa transmissão ao vivo. Se um de vocês que estão aqui, interior, a mente vê assim, será que vai demorar para acabar esse negócio? Eu estou com tanta coisa para fazer, depois eu vou ter que sair, buscar meu filho que ficou na casa da minha cunhada. Você não está aqui. Você não está aqui. Compreende? Por que as pessoas vão no centro espírita e não aprendem? Vai no curso, não aprende. Vai no trabalho e não trabalha. A produção baixa. Porque onde o meu pensamento estiver, é lá que eu estou. Aí você sai de casa, você senta com seu filho. Seu filho começa a brincar com você. Enquanto você brinca com seu filho, você está assim, por dentro. Nossa, tomara que ele durma logo. Eu estou com tanto trabalho para entregar amanhã. Tenho o relatório, tenho isso, eu tenho aquilo, e tenho aquele outro. Sabe o que acontece? Quando você acaba de brincar com seu filho está vazio e fala, não foi legal. Ele nem sabe explicar o que aconteceu, mas ele sente que seu pai não estava lá, que você não estava lá. Aí sai, marido e mulher vão passear. Aí eles vão passear. Falam do quê? Dos problemas do dia seguinte, que vai ter aqui, porque o seu filho brigou na escola amanhã, vai vencer água amanhã. Sempre o futuro. E as pessoas estão todas vazias. Então, quem espera no Senhor, espera sem ansiedade. Por quê? A ansiedade te tira do presente e a solução que você espera vai vir no presente. É por isso que muitas vezes você olha alguém com problema,
com um problema muito grande, você de fora vendo a pessoa, ela desesperada, e você que está de fora fala assim, era só ela fazer isso, isso e isso, por que não faz? Está todo mundo vendo, menos ela. Porque ela não está no presente, o pensamento dela está lá no futuro. Então, Sócrates dizia isso. Se quiser sair de Sócrates, voltar para o Evangelho, vamos já achar a mesma coisa. A cada dia basta o seu mal. O Evangelho. Então, essa expressão do Evangelho, ela nos dá um apontamento, inclusive, de solução. O que ele está falando? Para combater a ansiedade. A cada dia basta o seu mal. A cada dia basta o seu problema. Ele está falando o seguinte para você. Sabe o problema de hoje? É hoje. O de amanhã? É amanhã. Isso nos ensina, que de repente você pode estar pensando isso, tá bom, Luiz. Quem espera no Senhor, espera sem ansiedade. Mas eu tenho um problema de ansiedade. O que é que eu faço? Vou te dizer já. Mas antes de eu falar, tem uma observação a ser feita. Muitas pessoas vão nos médicos, psiquiatras e psicólogos por causa da ansiedade e tomam um medicamento para isso e está tudo certo. Nós não vamos entrar nesse campo, até porque a medicina está no mundo a serviço da providência divina. Então, pode usar. Mas cá entre nós, vocês acreditam de verdade que um comprimido, que um xarope, sei lá, qualquer coisa, vai manter o seu pensamento no presente? Vai te tirar do surto, vai te auxiliar. Mas isso é educação mental. Por isso que o Evangelho fala, a cada dia basta o seu mal. O que ele está falando? Como é que nós traduzimos isso para conter a nossa ansiedade? Você está ansioso? Está pensando em amanhã? E se? E se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Faça para você mesmo a seguinte pergunta. Qual é a prioridade? Qual é a prioridade? O que é o mais importante para fazer agora? Se você fizer essa pergunta para você mesmo, diante de tudo que você vai fazer, você começa a ter uma reeducação mental. É o que Emmanuel diz. Emmanuel diz assim, que as variações dos nossos problemas, na raiz, são só distúrbios mentais. É problema na mente que os médicos da Terra vão dando cada hora um nome diferente para a mesma coisa, perturbação mental. Mas se eu falo assim, por exemplo, agora, qual é a prioridade de agora? Permanecer na palestra. É a prioridade de agora. Né? Se eu tiver meu filho para levar no amigo dele depois, se depois eu for jantar, é depois, se depois for, é depois. Quando você está com seu filho, qual é a prioridade? Ficar com seu filho. Então, a gente vai ensinando, lembra de Sócrates, onde meu pensamento estiver, é lá que eu estou. Você vai aprender, quando você está com seu filho, ficar com seu filho. Quando você for ficar com sua esposa, com seu marido, é só isso. Quando você for descansar, é só isso. E aí nós vamos educando a nossa mente e temos aí mais um apontamento, uma contribuição, uma postura de quem quer esperar no Senhor. Se eu estou com um grande problema, não tenho o que fazer, eu espero, se tem que esperar, sem ansiedade, atento ao presente. Atento ao que pode acontecer. Porque a solução que estou buscando, a ajuda divina, ajuda material, ajuda qualquer, vai chegar hoje. E muitas vezes as pessoas não percebem que elas estão lá na frente, distantes. E isso compromete toda a sua vida. Nós temos aí mais um apontamento. Quem espera no Senhor, espera sem ansiedade. Antes que alguém diga, mas eu sou ansioso, não tem jeito. Por isso eu disse que é um trabalho interior. Por isso que eu disse que cada um desses itens é um grande trabalho interior. Aprender a ficar no presente, talvez seja por isso que você está numa situação que só sobrou esperar. Porque tem lições no fato de esperar. Tem lições no fato de esperar.
Por isso que muitas vezes só sobra esperar. Então, para esperar no Senhor, é fundamental esperar sem ansiedade. Esse é um outro ponto muito importante. Mais um elemento que é fundamental para quem espera no Senhor e que é completamente a parte de quem espera na maneira convencional, isso é muito importante. É muito importante, é desafiador. E eu tenho um livro escrito exclusivamente desse item, né? Nós temos um livro, já está na 5ª edição, o livro tem uns 10 anos já, mais até, chama Terapia Anti-Queixa, que tem o prefácio do maestro João Carlos Martins, que é um exemplo de superação, porque quem espera no Senhor espera sem reclamar. Porque se for para reclamar, você não está esperando no Senhor, está esperando reclamando. Olha o trabalho enorme que existe nisso. Porque quando nós falamos assim, mas reclamar da vida, o que isso tem a ver com características espirituais? Tudo. Porque a inferioridade de um espírito é marcada pelas suas horas de lamentação. Você quer saber se o espírito é nobre ou primitivo? Se ele é elevado ou vulgar? Olha o nível de reclamação. Quanto menos o espírito reclama, mais elevado ele é. Isso já serve para a gente ter uma radiografia. Você está com um problema? Não está respondendo para ninguém. Fica você consciente de você. Quanto você reclama diante desse problema? Quanto mais... O que significa reclamação? Deus errou, não concordo, não é justo, a vida não deu o que eu merecia, deu o que eu não precisava. É sempre uma contrariedade diante da vida. Não está certo esse nível social, esse tipo de saúde, esses companheiros, essa família, esse trabalho. Reclamação sempre aponta a uma desordem interior e uma rebeldia diante da providência divina. Sempre. Por isso que nós encontramos pessoas que enfrentam um câncer terminal de maneira nobre e pessoas que infernizam a família inteira que a unha está encravada. É isso aí, não tem que ver. Tem gente que ele fica doente, ele deixa a casa inteira doente. De tanto que ele reclama de tudo. E quando eu falo que isso é um trabalho muito grande, isso é nessa existência, nessa vida. Escuta bem, Espírito. Se eu conseguir eliminar só esse ponto, eu acredito que é um grande passo. Que isso é muito enfiado em nós, a lamentação, a reclamação. Né? A gente fala assim, a gente é a cara de pau de falar assim, vai orar, falar assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Quando a vontade dele vem, a gente não quer. É uma contradição? Porque se eu digo, seja feita a tua vontade, acabou o assunto. Acabou o assunto. Não foi um acordo? Então eu falo assim, Senhor, seja feita a tua vontade, mas que eu goste dela. Então é sempre um problema. Quanto mais você reclama, mais inferior você é, sob o ponto de vista espiritual. E isso está tão impregnado em nós que a gente reclama até... Se você sair, né? Quando nós fazemos desse assunto, tem oportunidade de fazer alguns trabalhos. Se a gente começar, nós acabamos de nos conhecer agora. Se a gente tivesse presencialmente, ninguém conhece ninguém, ninguém tem muita habilidade com ninguém, fica meio sem assunto. O que a gente faz? É só um de nós falar assim. Que frio que tá, não? Pronto. Outro já fala, é verdade. Verdade, gente, semana passada foi um calor infernal. Acabou, é só isso. Então você percebe que é um dispositivo está em nós. Chega numa fila, qualquer fila, fila de banco, tá todo mundo quieto. O do meio fala assim, não anda, não? Pronto, o de trás já vai falar, o da frente vai falar. Então isso desperta em nós. Só que a gente não percebeu. Voltamos para o Evangelho. Tudo o que ligares na terra será ligado também no céu.
quando eu falo, gente, que inferno de vida, que governo, que pai, que mãe, que família, que isso, que nossa, não aguento mais, que inferno. O que eu estou fazendo? Nós espíritas temos que entender isso. Eu estou estabelecendo ligações espirituais com a mesma equivalência. Então, a pessoa vai no próprio centro espírita, e quando ela vai fazer o tratamento de passe, vai tomar o seu passe lá, o que acontece? Eu sempre oriento o pessoal da nossa casa, ó, quer tomar passe? Não é assim, não. Tem a sua participação nesse passe. Você quer tomar o passe e levar o benefício? Um dos pontos prioritários. Maledicência e reclamação. Tem que passar, não faz sentido. É abastecer aqui e desperdiçar lá. Não faz sentido. Então, quem espera no Senhor, espera sem reclamação. Porque senão, não está esperando no Senhor, está só esperando. E só esse item ele é profundamente difícil. Difícil. Né? De você conter, de você... Sem contar que quando formos em reclamação, uma coisa que nós temos que colocar nisso é o seguinte: por que reclamação não? E alguém pode até defender a reclamação, porque eles falam assim, ó, ah, mas eu quero desabafar, né? Não, não desabafa. Não desabafa. A reclamação, você ouve primeiro, você se autoconvence o quanto tua vida é ruim. O quanto os problemas estão... É isso que você consegue. Até porque, quando você conta a sua reclamação para alguém, o que a pessoa fala? E eu, então, te conta outra. Né? Então, a gente entra num... É viciante aquilo, é viciante. E comigo, então? Tá? Aí, o que a pessoa faz? Vai no psicólogo. Que ele é pago, então ele te escuta quieto. Porque se você falar com os amigos, para cada desgraça que você contar da sua vida, ele vai contar uma da dele. A gente não entendeu a proposta. Nós não estamos esperando no Senhor. A gente reclama, 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 depois termina assim. Ah, mas se Deus quiser, tudo vai ficar bem, né? Que Deus? Deus está entrando agora no final da conversa? Deus não está fazendo parte da nossa resistência. Então, toda reclamação representa um desperdício de tempo e vitalidade. Por que tempo? Porque você reclama, 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 depois tem que fazer. Percebeu ou não? Vamos pegar um exemplo banal. Se você não gosta de passar roupa, aí você reclama, 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 pô, vai passar. Então, qual que é o sentido disso? Né? E assim com problemas simples, até com problemas complexos. É desperdício de tempo. Você reclama de uma coisa que é inevitável. Não faz sentido. E por que é desperdício de vitalidade? Porque nós gastamos a nossa energia, tanto é que quando você está com alguém que reclama muito, quando ele vai embora, você está cansado. Já viu isso ou não? Você está cansado de tanto que ele reclamou, ele te esgotou. E por causa da questão espiritual. Se nós vivemos num mundo onde somos ligados uns aos outros pela sintonia, como aponta Allan Kardec, quando ele questiona os espíritos, se eles, os espíritos, interferem nos nossos pensamentos e nas nossas ações. E a resposta é sensacional. Muito mais do que imaginais. São eles, os espíritos, que vos dirigem. Aí você fala assim, então, Rosa, essa parte aí eu não acho justo. Porque se os espíritos que dirigem a minha vida, então não tenho culpa. Espera lá. O que você tem que entender é o seguinte: os espíritos nos dirigem, mas os espíritos que vão me dirigir, quem escolhe sou eu. E agora, quando você reclama, 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 reclama e reclama, que tipo de espírito se atraiu para dirigir a sua vida? Essa é a questão. Que tipo de espírito vai te influenciar? Que tipo de pensamento? É assim que funciona. Então, não tem como você esperar no Senhor reclamando dos seus problemas. Nós já vimos aí 4 itens que é profundamente resignantes.
Nossa, só sobrou esperar, não tem nada para fazer. Tem muita coisa a fazer. Quer esperar com retidão moral? Isso é um trabalho muito trabalhoso isso. Quer você esperar contido, quer você esperar entendendo que tem algo ali. Aí, eu estou acompanhando o nosso horário aqui, e eu vou dar um pulo, vou interromper por aqui os itens, que existe o final deles que eu não posso deixar de comentar, é muito importante. Eu vou dar um pulinho aqui, que é o depois da vírgula, né? Que o tema é o seguinte: espera no Senhor, vírgula, anima-te. E essa é o mais difícil de tudo. Vale a tua existência isso. Anima-te, vale a tua existência. Por quê? É o seguinte, ó. Espíritas, se você quiser, assim, se acorda um dia e você, hoje eu quero dar para Jesus uma prova irretocável de que eu entendi o Evangelho. O que eu posso fazer? De tudo. O que eu posso fazer? Assim, pode dar isso, né? Respeitando profundamente cada religião, vou fazer uma caminhada, vou dar uma oferenda. O que você pode dar para Deus que já não é dele? Só tem uma coisa: resignação moral. E isso se surpreende assim, ó. Quer saber? Eu vou mostrar para Deus que o Evangelho está em mim. Nada é superior. Nada é superior do que você enfrentar suas dores animado. Nada. O que é animado? Ânima é alma. Né? Vamos pegar pela literalidade. O que é um desenho animado? Um desenho, alguém faz no papel um desenho, dá para o animador, ele faz o desenho se mexer. Ele anima o desenho. Então, agora é o seguinte: você quer esperar no Senhor? É esperar sem precipitação e animado, com paciência e animado, sem ansiedade e animado, sem reclamar da vida e animado. Esse entender o Evangelho. Aí faz sentido daquele pessoal que ia enfrentar os leões na arena de Roma, e Emmanuel descreve que eles entravam cantando. Rapaz, agora que eu entendi que não existe nada o mais alto grau de compreensão do Evangelho é passar o mundo de provas, expiações, dores, obstáculos animado. Aí, sim, mas Lúcio, tá difícil aí, como é que eu vou ficar animado? Vou te dar alguns subsídios. Na minha vida, quando a coisa fica insuportavelmente ruim, eu lembro de Emmanuel. E quando eu falo Emmanuel, porque eu não cito muitos espíritos, eu fico estritamente em Kardec. Doutrina espírita, para mim, é 100% Kardec. Mas Emmanuel, eu nunca achei nada de Emmanuel que possa contrariar o que Kardec diz. Então, Emmanuel da minha confiança, por isso que eu cito. E Emmanuel diz assim: aquele que te enviou para o trabalho na terra, observa o teu esforço. Aí isso me dá força. Aí eu tô lá, sozinho, com as minhas dificuldades, o negócio dando tudo errado, e problema. E é problema na saúde, problema de relacionamento, problema com o carro, problema de todo jeito. E eu lembro, estão me vendo. Aquele que me mandou para o trabalho na terra, observa o meu esforço. Ele quer ver como é que eu estou agindo sendo maltratado. Como é que eu estou agindo enquanto eu estou sendo enganado? Como é que eu me comporto que o carro quebrou na estrada? Como é que eu me comporto quando alguém fala de mim? Aquele que te enviou para o trabalho na terra, observa o teu esforço. Aí você começa a entender o quê? Você começa a ver, espírita, entenda isso, por favor, além do problema. Porque sem ser espírita, você vê o problema. Sendo espírita, vê além. Como assim? Vou dar um exemplo. Tua sogra vai morar na tua casa. Tua sogra vai morar na tua casa e fala, gente, ela é muito chata, não dá certo, a gente briga, como é que faz agora?
Ó, se você olhar para a sogra, você está tendo um olhar de baixo, humano, material. Tem olhar de espírita. Como que é olhar de espírita? É assim, ó. Qual que é a mensagem? Minha sogra vai morar em casa, o que eu tenho que aprender? Minha sogra vai morar em casa, qual que é o recado do céu para mim? Porque sempre é. Meu patrão é ruim. Tudo bem, assim que você puder, troca de emprego. Mas você não pode deixar de fazer a seguinte questão. O que eu tenho que aprender com esse patrão? Porque Deus não é tudo. Se eu tenho esse patrão, essa esposa, esse filho, o que é que eu tenho que aprender? Aí você começa a ver além dos problemas. É onde mora o ânimo. Porque quando você fala assim, ó, eu estou com esse problema, e o objetivo de Deus é me ensinar aquilo, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou passar. Isso é fundamental. E por fim, eu acho que eu falei demais já, por fim, a oração gera ânimo. Agora, por favor, quando eu falar em oração, não entendam Pai Nosso, Ave Maria. Você é contra? Não, claro que não. Eu só não estou me reportando a qualquer tipo de oração que você possa fazer mecanicamente. Porque se ele começa assim, Pai Nosso que está no céu, santificado. A gente mal pensa. Estou falando de diálogo entre você e o teu pai. É um tipo de oração que não cabe mais ninguém. Você e Deus. Não pode, não pode. É outra. A gente, todo mundo aqui orar, no centro espírita orar, é uma finalidade. Essa que eu estou falando, só cabe dois: criatura e criador. É você falar dos seus. Deus, você não sabe o que aconteceu. Ele sabe, mas você conta. Porque é a interação, é a integração. Né? E quando isso é tão importante, que eu vou dizer, a oração é a força, presta atenção nisso, espírita, não esqueça mais. A oração é a força mais poderosa do planeta. Você está aqui no planeta Terra, numa cidadezinha, num lugar abandonado que ninguém sabe. Se você pode orar, você se liga a espíritos superiores. Assim, mas é tão importante assim. Olha, eu vou dizer um elemento simples para você entender. Jesus orava. E há uma passagem onde Humberto de Campos, né, ele comenta que João faz uma pergunta para Jesus sensacional. Olha a beleza da pergunta. Ele pergunta assim, que o evangelho está sempre com isso. Ó. Jesus deixou a multidão para orar, sozinho. Ele e Deus. E Jesus foi ao deserto orar. Não cabe dois, ele e Deus. E Jesus estava muitas vezes. E numa dessa, vem João e fala, Senhor, até mesmo tu tens necessidade da oração? A pergunta é bela. Até Jesus tem que orar? E a resposta não menos importante. Jesus responde assim, a chama que ilumina também gasta o combustível que a sustenta. E eu, no Pai, encontro reforço de sustentação para o messianato de amor. O que Jesus está falando? Ô, João, seguinte, sozinho eu não consigo. Eu me abasteço no Pai. Agora, se Jesus está falando que ele não teria êxito sem oração, como é que a gente pode querer viver sem oração? Ou mal orando, que é a mesma coisa. Mal orando com pressa, de qualquer jeito, orando com sono. Não é disso que eu estou falando. Anima-te. É necessário você estar alimentado. Então, você tem a hora do almoço, a hora do banho, a hora que você fica no celular. Hora para tudo. Qual é a hora de orar? Quando você está acabado, cansado, com sono, meio sentado na cama, deitado, já para com isso, espírita. Não é disso que eu estou falando. É você, no meio do dia, desperto, criar como hábito, agora eu vou me abastecer. E sai sozinho. Faz o que você quiser, fica no seu quarto, onde você quiser. Mas é você e Deus. Sem isso, não há ânimo, porque não há vitalidade. Dentro dessa proposta e a junção desses elementos todos é que vão nos ensinar
a ver que tudo isso que eu disse é um trabalho que se realiza interior enquanto não há nada a fazer, enquanto se espera. Desejo que tenha sido útil aos amigos. Muito obrigado.